atualizar aqui para a gente entrar certinho no YouTube, ou perdão, no Facebook. É porque eu transmito no YouTube também, mas lá a audiência é mais pouca. Tem um canal lá de educação, deu bastante. Nós já estamos lá no Facebook. Precisa marcar vocês? É bom, professor. Tem que eu não estou achando. Eduardo Preto. Bundes. Uma ótima noite para você que está aí na expectativa de mais uma live. Após quase um ano nessa pandemia e após quase um ano da nossa última live, recebemos novamente aqui o Eduardo Preto. Boa noite, Eduardo. Oh, boa noite, professor. Tudo bem com você, com o Jaderson? Como falou, um ano, né? Quase um ano da nossa primeira live, nosso encontro, nosso bate-papo. Fico mais uma vez satisfeito e agradecido pelo convite, né? De você e do amigo Jaderson, de longas datas, grande companheiro, lutador. Fico muito grato. É isso aí, Jarderson Fagundes, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Eduardo Preto. Agradeço vocês aí mais uma vez, né, professor, como você mesmo disse, depois de um ano, né, a gente volta aí para estar discutindo aí a realidade, a atualidade, né, o que nós estamos vivendo, né. Comentei agora há pouco, né, que né, estive fazendo a live na época da campanha, da política, né, mas a gente é cobrado para tratar de certos assuntos, né. Realmente, nós que estudamos, nós que temos que exercer um protagonismo social, a gente não pode deixar de semear aquilo que a gente tem, que é o conhecimento, e a sociedade carece de lideranças como nós. Então, a gente precisa trabalhar isso, já que o nosso grande objetivo é realmente aí procurar a qualidade de vida. E vamos começar com Eduardo Preto. Como que você tem visto a atualidade, Eduardo? Você que é professor de história, ativista, exerce várias funções sociais aí no município de Montes Claros. Professor, boa noite mais uma vez. Eu queria, antes de começar a fazer esse histórico, eu queria agradecer também, né, ao público que nos assistiu, que naquela live eu tive a oportunidade de me apresentar mais um pouco. Como todos sabem, né, eu fui candidato a vereador em Montes Claros, um cenário muito difícil de pandemia, onde a gente teve a dificuldade de levar nossas propostas, do que a gente acreditava, de trabalho de comunidade, de trabalho de pastorais, né, de defesa das entidades. Então, assim, aproveitar o momento desse espaço, né, já fiz vários agradecimentos, mas ao público do professor Flávio Lima, do Jaderson, eu não consegui chegar, né, porque a pandemia foi só piorando, então pode ter certeza que eu sou muito grato aos 1.187 votos como primeiro suplente numa primeira eleição muito difícil, principalmente que a gente não teve poder aquisitivo, né, a gente brigou contra o poder econômico, mas ficamos na primeira suplência, foi uma experiência muito boa. Mas falando de pandemia nesses momentos atuais, é um cenário muito complicado, não muito perturbador. A gente que participa também de pastorais voltadas para, igual eu sou, participo dos vicentinos aqui na nossa comunidade, a gente vê a dificuldade que as pessoas estão passando, na necessidade mesmo de alimentar. A gente até brincou, vai escolher água, luz nos bastidores aqui. A gente vê essa grande necessidade da população de se manter com os itens, né, necessários para sobreviver, né? Água, luz, telefone, alimentos, né? Então é muito complicado. Então eu vejo é, algumas atitudes sendo tomadas, mas tem que ter muita cautela no que a gente vai falar aqui também, né? A gente, como se diz, está falando do outro lado,
né? Quem está na frente lá tem que pensar no montante, e aí a gente tem que tomar cuidado para também a gente não cometer equívocos, porque é complicado, né? A gente está falando aqui, vou citar o cenário de Montes Claros, a gente está falando de uma população oscilante de quase 1 milhão de pessoas, né? Então, assim, muito complicado. Eu vejo que precisa, de fato, ter uma política voltada principalmente para o social nesse momento. A Secretaria de Assistência Social, ela tem que ser mais resolutiva. Eu acho que tem muitos grupos aí, pessoas hoje que não têm nem energia elétrica, e a gente chega em manifestação, né, o pessoal mandando para a gente algumas demandas. Você vê, no século XXI, a gente tem pessoas dentro da área urbana que não têm acesso à energia elétrica. Então, é preocupante. Então, a gente tem que, nesse momento, eu falo que a gente tem que preocupar, e a Secretaria de Assistência Social ela tem que ser mais efetiva, né? E quando eu falo efetiva, é de realmente procurar todos os grupos de pessoas, de todos os lugares. A gente vê muita gente passando necessidade, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque o grupo de vicentinos, né, e vários outros grupos estão voltando com as lives solidárias, com a arrecadação entre amigos, para cada um ajudar um pouquinho, né? Então, para iniciar nossa conversa, eu estou muito preocupado, tanto na questão social, quanto a própria questão de saúde, nessa questão de propagação, né? A gente que, infelizmente, tem que rodar, tá diminuindo, mas, infelizmente, tem que estar rodando, né, para fazer esse trabalho. Tem algumas atividades também que são essenciais no nosso trabalho, que não pode parar, mas é com muito cuidado, gente, é muito cuidado. O professor Flávio sabe também que tem uma menininha também, né, tem uma criança dentro de casa, então tem que ser atenção redobrada. Realmente não temos leitos, a situação dos hospitais tá, sabe, temerosa. A gente, se tiver alguma coisa fora que, mesmo que não seja Covid, a gente fica preocupado. Como que o hospital vai ter condição de nos receber, né? Acho que para iniciar, acho que é por aí. Realmente, a gente tem, no caso aqui, uma bebê de 2 meses e meio, e tem também a mãe da gente, outros familiares, o problema social que você mencionou aí, essas relações sociais, elas são muito difíceis. E não existe só o vírus, existem também outras doenças. E como que nós vamos procurar o hospital, como que nós vamos procurar um posto de saúde, porque realmente este mês de março ele está desesperador. E, Jarderson, como que você está interpretando esse março de 2021? Professor, mais uma vez, né, eu quero agradecer a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, o nosso povo de coração de Jesus, né, enfim, todos os nossos amigos espalhados aí no estado de Minas Gerais e até mesmo no Brasil. Olha bem, eu costumo dizer que nós pego de surpresa. A pandemia hoje ela trouxe uma grande observação o quanto nós somos, infelizmente, dependente do sistema SUS, onde que a maioria da sociedade tem a saúde. Nós verificamos que 2020, a pandemia já existia a todo o mundo, nos noticiários, a imprensa no geral, e muitos observaram aquilo e acharam que seria uma coisa aí normal, como outros até mencionaram, o nosso líder maior, que era uma gripezinha. Infelizmente, nós hoje estamos passando por essa situação bastante complicada. Nós não podemos desafiar a ciência, nós temos que respeitar a ciência, respeitar os profissionais da saúde, são eles que estudaram, são eles que pesquisaram para entender dessas questões.
E, infelizmente, nós observamos os nossos representantes, que poderia ser o exemplo maior, é os que mais praticam ações irregular, né, no tocante à questão aí, né, das prevenções, né, das ações imediatas, né, planejamento, e é isso que nós não verificamos e não vimos ao decorrer do tempo. 2021, né, chegou essa segunda onda que está trazendo um grande problema para toda a sociedade, né, pessoas, né, como o Eduardo disse anteriormente, pessoas que já estão no limite, pessoas que não estão dando conta mais de pagar a conta de água, pagar a conta de luz, pagar o gás, né, ter um mantimento básico. Mas aí vem aquela questão, não pode ficar em casa. Outros, mas também nós não podemos fechar o comércio. É uma faca de dois gumes. É por isso que é importante que nós colocamos representantes que sabem, de fato, sentar, dialogar e traçar qual é a melhor estratégia. Não é jogar a bomba para cima da sociedade, né? E deixar vocês se resolvam. Não é assim. Não é bem assim. Né? O empresário, o comerciante precisa né, estar aberto, mas também precisa ter a conscientização como que isso vai funcionar. Mas se funcionando, é certeza que muitos, o vírus vai espalhar, certo? Mas e aqueles que dependem do trabalho para sobreviver? Como que essas pessoas vão fazer? O empresário, o comerciante não pode fechar. É aqueles que às vezes falam, mas tem que trabalhar. Como que eu faço? Aí entra o sistema público nessa ação de mitigação para verificar a melhor estratégia para essa saída. Né? E a gente sabe que existe atividades essenciais, né, que precisa funcionar, e aqueles comércios que não são atividades essenciais, o que o governo deve oferecer? Eles pagam, eu pago, nós pagamos tanto imposto, por que não falar assim, vamos reduzir aí, por exemplo, 30% de imposto X ou imposto Y, mas infelizmente não é isso que vimos. Essa inicialmente a minha fala. Realmente, Jarderson, passou hoje no MG Inter TV a questão aí do IPTU. Nós já pagamos aí parte do IPVA e esses comerciantes, eles têm os impostos aí que vão vencendo e também as mercadorias, elas vão vencendo, os impostos vão vencendo e vai chegar uma situação que eu não sei como será. Como a gente debatia aqui nos bastidores, será que o cidadão vai ter que optar pela água ou pela luz? Aí vem o que vocês mencionaram, que é a assistência social. Como que o Estado vai prover, vai fazer com que esse cidadão supere esse momento tão crítico. Infelizmente, faltam-nos lideranças políticas. O líder político é aquele que vai representar o seu povo, respeitando a Constituição, respeitando, no caso, a ciência, que é aí o processo de estudo. A ciência não é qualquer coisa que você vai acreditar. Existem experimentos, existem estudos, existem pesquisas e o tempo para que aquilo seja divulgado e colocado aí para o bem social. E uma coisa que me intriga bastante é por que será que as universidades brasileiras elas não produzem a vacina? Será que há algum estudo
em relação aí a talvez um soro, a um medicamento. Vocês já ouviram alguma notícia, alguma informação, alguma pesquisa sobre esse questionamento, Eduardo Preto, que eu estou fazendo aqui? Porque nós estamos falando aqui de uma forma bem impessoal, falando aqui como contribuinte, como pagador de imposto, como cidadão que quer ver a bola rolar para frente. Nós queremos ver os gols, o, o ressarcimento do imposto, queremos ver o rendimento daquilo que a gente paga todo mês. E esse rendimento, claro que a gente paga aí uns 6 meses de impostos. Você, Eduardo Preto, que é professor de história, sabe que os escravos, eles foram muito mais resistentes do que nós somos hoje. Hoje a gente paga o imposto, não precisa de colocar uma faca no nosso pescoço, não precisa de colocar, Não precisa de chibata, né? não precisa de chibata, não precisa de arma de choque. Simplesmente eles votam e chega a boleta, chega um DAI, chega uma GPS. São tantas siglas e a gente até se perde. Mas tem as do Estado, tem as do município, tem as federais, e a gente paga em torno de 6 meses. E a gente não vê o retorno. Então, voltando a esse longo raciocínio que eu fiz, será o que o país, a ciência, as universidades, as pesquisas, de acordo com o que vocês ouvem, será o que pode ser feito com a ajuda da política, do que for necessário para a gente superar esse apocalipse que estamos vivendo? Professor, primeiro, tem até uma pessoa participando, Daniele Veloso, e falou Certo. primeiro em relação aos políticos, né, não reduziram seus salários nesse momento, não tiveram empatia de se colocar no lugar daquele que está precisando, ou então outra medida também, né? Essa questão de salário tem as controvérsias, porque eu costumo dizer que a gente não pode generalizar também, né? Eu acho que, como se diz, até como cristão, a gente tem que acreditar que nenhum, no meio de 1 milhão, faz diferente. Até porque a gente se propõe a ser um agente político nesse sentido. E eu acho, e eu sempre falei nas minhas discussões, quem me conhece, eu acho que o primeiro ponto para um cara ser um representante do povo, eu acho que ele tem que ser estadista. Por que estadista? Eu acho que a sigla partidária, nesse momento, não importa. O caixão não vai, que a pessoa vai ser enterrada, ela não vai vir com bandeira de time, a não ser que ela queira, né? O nome de partido não vai. Então, assim, o primeiro ponto, a gente tem que ter uma política de Estado. E eu na minha trajetória, eu tento me manter assim, sabe? Respeitando o contraditório, escutando, porque a gente não é dono da verdade. Então, acho que o primeiro ponto, eu acho que passa por isso. Você entender e se você quer se colocar a ser um representante, um líder, você tem que saber que vai ter pessoas que vai estar contra você, pessoas que te apoiam, e você vai ter que governar para todo mundo. O segundo ponto, eu acho que tinha que avaliar e fazer, ter concentrados, e a gente vai falar de pesquisa novamente, dados de fato de quem são as pessoas que realmente precisam de uma atenção especial. Porque a gente até brincou nas contas de água e luz aí. O governo, tanto municipal, estadual e federal, ele sabe que a gente existe porque no final do mês ou no início do mês chega um boleto para a gente pagar. Então, a gente existe, né? Isso é fato. O governo só não quer saber depois que a gente morre, mas enquanto a gente tiver com o CPF ativo, ele vai chegar algum tributo para a gente pagar. E o terceiro, eu até brinco quando você fala em relação à economia, é porque igual você falou, você frisou várias vezes, sou estudante de direito, professor de história, posso ser não muito bom em matemática, mas a conta não fecha. E aí, por que não fecha? Eu não entendo. Vamos dizer que a gente toma uma Coca-Cola, e eu até gosto de falar,
dei esse exemplo, porque eu vou dizer que a Coca-Cola hoje custa R$10. E dentro dessa Coca-Cola, a gente paga uns 30% de imposto. Eu vou até ser melhor do que o senhor, que o senhor falou que é 6 meses, então daria um quarto, seria R$4, né? Vamos lá. Então, assim, R$3 de imposto, que vai ser dividido entre município e estado. A gente sabe que a federação com um pouquinho mais, né? E então, a gente está falando que a cada Coca-Cola que a gente consome, 30%, ou seja, R$3, vai voltar para o estado. Então, se a gente tomar 10 Coca-Colas, ou seja, R$100 que a gente gastar de Coca-Cola, R$30 vai voltar para o estado. Por que eu estou falando isso? Porque desses R$30, se o governo coloca na mão do povo, automaticamente o povo, tomando outra Coca-Cola, vai voltar dinheiro para o Estado. Então, assim, eu não entendo essa lógica capitalista de chegar a ser selvagem, de não entender que quanto mais dinheiro na mão do povo, vai voltar dinheiro. Eu só não entendo isso. Por exemplo, se você gasta 1 milhão com a obra, e a gente até brinca com a licitação, a obra fica tão cara que acaba não fazendo nada, porque tem que pagar tributo, tem que fazer tudo, e vai acabar, vou citar um asfalto, você faz 1.000 metros de asfalto, é X, no final das contas você vai ver que não foi nem feito asfalto, porque o cara vai ter que fazer licitação, ele vai entrar na licitação, vai ganhar, vai ver lá na frente que não vai conseguir fazer a obra, vai precisar de um aditivo, e é assim que é a realidade. Então, eu não vejo nessa lógica capitalista da gente não querer ajudar o pequeno. E aqui eu não estou falando nada de partido, não. Eu estou falando na lógica capitalista. Quanto mais consumo, mais os médios, os grandes vão ter o que vender e vai ganhar muito mais dinheiro, que a margem de lucro desse povo não é pequena. Então, eu não vejo a lógica de não querer contribuir e dividir o bolo para todos. E aí que eu entro. Quando a gente fala de ajudar todo mundo, é porque se a gente for miserável ao ponto de falar assim, a gente vai dar um Bolsa Família para aquele miserável, aquele que realmente está precisando, ele ainda vai consumir, professor. Eu brinquei um dia com um colega meu na faculdade, e porque assim, eu falo com alguns dados, por exemplo, eu fui subsecretário de assistência social em São Francisco no período de 2010. Então eu coordenei, eu ajudava no meu trabalho lá, coordenar CRAS, na época tinha o PET, tinha o Bolsa Família, né? Tinha outros órgãos ligados dentro da assistência social. Então a gente sabia como que era o processo. E eu fui estudando. E aí o que acontece? A gente via. E aí quando o pessoal fala assim, o Bolsa Família, isso é a miséria, dá dinheiro para quem não precisa e tudo. Aí eu vou lá. O programa a nível federal é excelente. As pessoas de criticar algo é igual religião. Eu não posso criticar o candomblé, o banda, o espiritismo, sem eu conhecer. E a gente tem que respeitar. E a gente fala porque, como história, a gente tem que estudar para saber também o que a gente vai falar. A gente assistir para a gente conviver, né? Não é compactuar. Cada um tem a sua liberdade religiosa, mas a gente tem que saber interpretar e entender e respeitar a posição contrária. Né? Da mesma forma que eu não gosto do Cruzeiro do Jaderson seu, então isso é respeito. A gente tem as divergências, mas tem a unidade. Eu acho que isso é o ponto. E o Bolsa Família é um programa excelente. É realmente distribuir renda. Porque um trabalhador até com R$2.000 pode ter seu imposto de renda retido na fonte. E aquele que recebe, às vezes, bilhões, faz de tudo para sonegar e não tem tributo nenhum retornando para o Estado. Eu acho que é um ponto. Por que a gente reclama tanto do Bolsa Família e não passa a saber no município? Porque o programa, para quem sabe, o programa vem para o município vai fazer a pesquisa, será que o professor Flávio, quantas pessoas tem na casa, quantas pessoas que realmente trabalham, quantas crianças tem lá, faz a renda per capita. Manda para a secretária, junto com o assistente social, assina e manda para Brasília. Brasília chegou a documentação falando que o município aprovou
professor Flávio, Brasília não quer nem saber quem é o professor Flávio. Já teve o aval do município, que é o agente fiscalizador. Ele não quer saber se Jaderson precisa ou não. Então, o defeito e o problema está no município. O programa é muito bom, distribui renda. E é lógico que são falhas. Mesmo assim, com todas as fiscalização, ainda alguém vai receber que não precisa. E eu só concordo, de fato. Sempre tem alguém que consegue burlar lá que vai receber. Mesmo que o fiscalizador não perceba, mas alguém vai perceber, por causa do ser humano, como se diz, o jeitinho do brasileiro. Mas mesmo assim, você concorda comigo que 80% das pessoas que recebem, você pode ver, é para comprar um arroz na mercearia, é um açougue na carne do seu Zé, é um gás ali que compra com 30 dias. E aí, voltando o meu colega, eu falei assim, mas por que você reclama do Bolsa Família? E ele é dono de um comércio numa cidade. Aí ele falou assim, não gosto desse programa não. Eu falei assim, então tá bom, quantas pessoas que recebem Bolsa Família de 0 a 10 que compram em você? Ela é 8. Eu falei assim, dessas 8, quanto te dá calote? Que não te paga? Ah, uma ou duas. Ou seja, de 8, 6. Então, mais de 75%. E desses 75%, se alguém acabar com o dinheiro, você vende fiado? E por quê? Eu falei assim, eu vendo porque no outro mês me paga certinho. Eu falei assim, então a economia tá funcionando. Aí tá funcionando. E se eles quebrar? Não, eu tô fudido. Perdão a palavra. Tô quebrado. Se esse povo não gastar... E é assim, é fato. Você pode pegar nessas mercearias de comércio, a maioria, todos se mantêm por dinheiro do Bolsa Família. Todos. Você pode ter certeza. Outros podem comprar coisa supérflua, mas 85%. Então, assim, eu não vejo por que os capitalistas tão selvagens que não quer que as pessoas tenham condição. Um tributo que eu acho absurdo, por exemplo, é taxa de licenciamento. Você tem que pagar uma coisa, comprar uma coisa, para depois pedir permissão para você andar. E agora a desculpa é que era impresso o documento, agora é digital. Então vai cobrar uma coisa que nem gastar papel vai, nem o SEDEX. Então, assim, são relações que eu acho que eu gosto de uma discussão muito tranquila, muito sadia. Não tem radicalismo comigo. E tenho certeza que muitas pessoas discordam do posicionamento, e isso é importante para a democracia. A gente não pode levar ao pé da letra o ódio, né, a intolerância. Então eu sempre falo assim, como diz Voltaire, né? Não concordo com o que você diz, mas lutarei pelo seu direito de dizer. E eu, enquanto apenas um ativista social, um líder comunitário, uma pessoa que realmente defendeu, e Jaderson sabe disso, os interesses das entidades sociais, que eu acho que fazem um papel extremamente fundamental, principalmente nesse momento de pandemia, que ajuda aquelas pessoas que realmente precisam, como a Anda, que cuida de criança com autismo, um Fé e Alegria no Monte Carmelo, sabe? Uma PAI, uma entidade igual a Paula Elizabeth, ali no Village, que cuida de pessoas, e você imagina, professor, e se não tiver essas entidades, será que o Estado, o município, a federação e a União daria conta? Será que se, por exemplo, não existisse uma PAI para cuidar de criança com síndrome de Down, a prefeitura dava conta? Tem uma aquarela aqui no bairro Santa Rafaela, a prefeitura não dá apoio nenhum praticamente. Eu tô falando praticamente para ser bonzinho, eu acho que não dá nada de apoio. Então, assim, eu não vejo por que não dar condições dessas entidades desafogar o próprio sistema da assistência social, da prefeitura, do Estado, da União. Eu não sei por que, qual que é essa lógica de não ajudar as pessoas a ter a condição de trabalhar com questão de geração de emprego, ajudar a fortalecer as feirinhas da agricultura familiar, quando, né, for possível voltar, a gente tem que respeitar as regras. Então, eu acho que meu ponto é isso, a gente passar do nível de entender o que é ser estadista, do que é ser plano de governo e plano de Estado, porque se um programa é bom, independente do governo, ele tem que continuar. Então, a gente fazer um plano de Estado, de pensar nas pessoas, de pensar a longo prazo. A outra coisa é a questão da distribuição de renda, e pensar também numa reforma tributária, onde taxar quem realmente ganha e desafogar aquelas pessoas que ganham menos. Eu sou muito disso. Sei que vou ser criticado, mas, como se diz, o debate é construtivo. Falei muito. Não, Eduardo, você falou o necessário. É importante que as pessoas discutam de maneira saudável, sem paixões políticas, sem
essas questões aí de você não querer saber do que o outro pode falar. Então, você tem que dar voz às pessoas e você vai moldando o seu raciocínio, o seu posicionamento, o lugar de fala do outro. Nós somos uma democracia, nós somos um só povo. Então, a gente, hoje, como você mencionou, e na nossa live, que já vai fazer quase um ano, nós abordamos aqui a política de Estado e a política de governo. Se a cada 4 anos trocar as políticas públicas, elas nunca vão ser concretizadas. Primeiro, porque tem as emendas parlamentares. Às vezes vem o e-mail, vem uma planilha, um plano de governo, um plano de trabalho, e depois que vem o dinheiro. E aí, dependendo do radicalismo, do extremismo político, aí o agente público não faz, porque senão ele vai enfeitar boneco para o seu adversário. E nós não estamos querendo saber se foi José, João, Paulo que fez. Nós queremos a obra, porque não existe essa questão de politicagem, de politiqueiro. É o dinheiro do contribuinte. Inclusive, fala-se, Margaret Thatcher, que não existe dinheiro público. E Isaac está aqui na audiência, né, o diretor da Escola Estadual Benício Prates, que sempre participa conosco aqui, o Gilvan falando aqui a questão da mentalidade das pessoas, né, que às vezes acredita num líder, às vezes acredita numa pessoa aí que transgride as regras de uso de máscara, de distanciamento social, não acredita no vírus e às vezes também nem sabe o que está acontecendo com relação a esse problema que nós estamos enfrentando. Tem gente que não tem consciência até hoje do que é essa pandemia, infelizmente. O Cristiano Silva, Amalfi, também aqui Manuel, Farmin, também vai participar conosco em breve numa live, junto com o William Frois, do Tamborilzinho, também Dário, Débora, Ingrid, Daniele Veloso, professora lá das Esporas, e Mengalvio, e mais uma centena de pessoas aí na rede mundial, e também a Sol Queiroz, falando do Bolsa Família, da inclusão social, e nós tivemos aí também, como você citou, Eduardo, a questão dos invisíveis. Então, o Paulo Guedes, em relação aí ao auxílio emergencial, ele conseguiu bancarizar, além do CPF, ele ainda conseguiu uma conta no Caixa Tem, para que essas pessoas pudessem receber o auxílio emergencial. Agora falta o quê? O que você colocou na discussão aí, que é a questão das oportunidades de empréstimos, de capacitação, de valorização dos saberes, dos talentos, das pessoas poderem trabalhar. E esse O professor, me trabalho... deixa só aproveitar só deixa. Eu falei que eu sou péssimo em matemática, mas olha como que são as coisas. Você falou da questão de empréstimo. Vamos dizer que a pessoa conseguiu, ao longo de algum tempo, economizar R$ 1.000 e ela achando que é importante ela garantir algum dinheiro seguro em caso de emergência, ela pegou R$ 1.000 e pôs na conta da poupança da Caixa. Vamos dizer que a taxa da Selic, não, a taxa da Selic é 4,550 ao ano. Ou seja, vai render. Deixa eu só. Sim. O telefone que eu esqueci de pôr no silencioso. E vão Okay. dizer que ela rende 4,55 ao ano. Eu acho que é mais ou menos isso, é a poupança da Caixa. Só que a inflação é 4. Aí você baixa a inflação, vai render 0,5 o seu dinheiro no ano, e ela pega esse dinheiro seu que está lá parado e vai emprestar 2,3, 2,5 de CDC ao mês. Bacana. Você está ajudando a Caixa. E a Caixa fazendo o que você quiser? Nada. Pois é, então aí o que acontece? O banco, que seja um banco estatal, que seja um banco particular, ele tem um rendimento absurdo, ao passo que o cidadão
que, na maioria das vezes, aplica o dinheiro, ele não tem essa rentabilidade. Então, tem que haver, no caso que você mencionou, essa reforma tributária, ou reforma, vamos colocar, da economia ou fazendária, não sei como eles vão chamar, mas esse cálculo seu é importante também na questão de quê? De diminuir as desigualdades, aí entra na desigualdade social também, desigualdade tributária, desigualdade de rentabilidade, porque quem tem muito dinheiro, será que investe na poupança? Aí há uma carteira de investimentos que são bolsa de valores, vários tesouro direto, e essa rentabilidade aí da poupança, como as pessoas, esses que eu citei, que eram os invisíveis, claro que não vai sobrar nada para investir, porque é um dinheiro de saída, é um dinheiro imediato. Às vezes não espera os 30 dias da caderneta. E aí, Jarderson, o raciocínio nosso aqui, ele corrobora aí com a sua experiência, com o seu trabalho, você como líder, como foi candidato a vereador aqui em Coração de Jesus, como que você discute essa atualidade? Professor, vocês mencionaram muito bem, né? Eu falo com as pessoas que, se nós tivéssemos vivenciado essa pandemia, eu acredito que seria mais rápido de resolver. Porém, além da pandemia, né, vem o desemprego e a inflação. Não sei qual o motivo, que a imprensa não foca nessas questões. Hoje nós estamos pagando uma alta, né, nos mantimentos básicos, no arroz, no feijão, no óleo, né, e dentre outros produtos. A minha pergunta é, como que o sujeito hoje ganha um salário mínimo, né, que tem 2, 3 filhos, essa pessoa consegue, né, sobreviver? Porque nós pagamos um imposto caríssimo, né? O Estado de Minas Gerais é pioneiro nisso, gosta de cobrar imposto, né? Se piscou, ele quer cobrar imposto. É uma situação bastante complicada. Bom, né? Salário mínimo. A pessoa tem 2, 3 filhos. Aí vem remédio, né? Se tiver a criança, o Eduardo, por exemplo, ele vai saber me falar muito melhor do que eu. Eu também Gasta tenho. muito, muito. Vem remédio, fralda, e tem tantas coisas. Aí vem o gás, caríssimo. Energia, como nós temos dito, água. Como que essa pessoa sobrevive? E aí, enquanto nós vimos lá os deputados, né, senadores, essa turmada aí afora aí, né, prefeitos, né, não focar nessa situação, né, não focar na renda básica, porque não está, como se diz, na pele deles. O Eduardo mencionou sobre o Bolsa Família, Bolsa Escola. Costumo dizer também que existe o pobre miserável, aquele que não quer nada da vida, fala, não, que tá bom e tudo, tá beleza. Mas existe aquela pessoa que só precisa de uma oportunidade. Precisa de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho, para montar seu próprio negócio, para cursar um curso técnico, um curso profissionalizante, um curso superior, suporte. A Bolsa Família ensinou o povo a ficar miserável. E muitas falas a gente vê, até pessoas que a gente vê um conhecimento e dizer isso, que as pessoas ficaram preguiçosas. Algo está errado. Algo está errado. Se ficou preguiçosas... As pessoas deixaram de querer ser escravas, já. É verdade. Então, assim, essas pessoas ficou preguiçosas por qual motivo? É por falta de quê? O Estado ensinou o cara a ficar 2, 3, 6 meses aí recebendo seguro.
Gente, mas nós temos que observar para atender, né, esse critério no tocante à renda básica, o auxílio aí, por exemplo, ou a Bolsa Família, existem critérios, avaliações. Está acontecendo falha na fiscalização que outras pessoas que não precisam estar recebendo? Se há falhas, então vamos colocar a fiscalização, né? Quem está aproveitando, né, e recebendo esses benefícios. Agora, nós não podemos jogar culpa nessas pessoas, né, que de extrema pobreza ou que está aí numa necessidade terrível e cortar esses benefícios dessas pessoas. Principalmente nesta pandemia, onde muitos, professor, eu falo que eu lido muito com essa gente, pessoas já perderam o emprego. Quantas pessoas que fecharam lá seu cachorro-quente, seu espetinho, e nós não vimos nenhum planejamento por parte do ente, né, federativo ou estadual, ou até mesmo municipal. É preciso traçar estratégias. Como que traça as estratégias? Ouvindo essas pessoas. Eu costumo dizer, em época de política, sai na rua conversando, perguntando e falando que vai fazer isso e aquilo. Ganhou as eleições e o cara some. Fica lá no seu gabinete, lá. Né? Agora mesmo eu estava olhando lá no Congresso, aquela anarquia de deputados lá, um chamando o outro de bananão, o outro chamando de bananinha, outro chamando de não sei o quê. Isso é papel de deputado, professor? Olha a anarquia que está aquele Congresso, que está representando... É uma risaiada, sai nos tapas, parecendo um ringue ali. Ali não é lugar disso, gente. Ali é lugar de pessoas decentes, capacitadas para ouvir o que o povo precisa para criar leis, projetos. Nós estamos vendo agora a grave situação política. Essa pandemia demonstrou o quanto nós somos frágeis de representantes, tanto a nível municipal, estadual e federal. Claro, não estou generalizando todos, não. Tem pessoas ali que lutam incansavelmente para defender os nossos direitos. Mas tem pessoas ali que brincam. Por quê? Tem um salário lá gordo. O salarão cai todo mês. Não é coitado do sujeito que está ali, com a empresa dele ali, pagando funcionário, pagando tributos caríssimos, para o governo estadual, federal, e o retorno é zero. Eu falo que o cidadão brasileiro é feito de palhaço. Nós, na hora de pagar o imposto, se você tem um veículo que está devendo, ele prende o seu veículo, se você conversar muito, ele leva você para a delegacia. Prende você também. Mas na hora do Estado cumprir com a sua obrigação, agora é o momento. Cadê o Estado? Cadê a União? O Estado, a União só serve para cobrar imposto do cidadão? Não é? Quantos mil jovens estão aí desempregados? Os caras não sabem o que fazer. Estamos numa pandemia, é muito cauteloso, sim, mas precisamos observar onde há saída. A pandemia é mundialmente, todos os outros países estão enfrentando, mas se a gente for pegar dados, índices, tem país aí que está passando por essa pandemia, com menos problema, com mais tranquilidade. Por exemplo, um auxílio, que foi aprovado agora, eu não sei qual vai ser as etapas, mas parece que é 350 para mães solteiras, se for Eduardo, você pode me corrigir, 175 para uma pessoa, um membro só, e aqueles que têm 2 membros, parece que é 250. Eu não tenho certeza, mas parece o que eu ouvi falar e que eu fiz a pesquisa. Não sei se mudou. Aí tem muita gente que fala assim, esse auxílio o Estado não deve fazer isso, não deve pagar. Ué, não deveria pagar mesmo, não, 350, 250, 175. Deveria, sim, com tantos impostos que nós pagamos, dar um salário emergencial digno.
Se quer que fique em casa, quer que o empresário feche lá, dar assistência. Eu fiz uma pesquisa no Canadá. O que o Canadá fez com os micros empresários e até mesmo os empresários? Deu uma linha de crédito. Eu falei do imposto anteriormente, baixou o imposto, prolongou, para que essas pessoas pudessem pagar mais adiante. Aqui no Brasil, não. Está nas suas mãos, você que se vira. Eu costumo dizer, lá o Ministério nosso da Saúde, que eu falo nosso, não é de Bolsonaro, não é desses ministros aí que parece que a saúde tem que ser traçada do entendimento deles, respeito às opiniões contrárias, mas só para nós trazer aqui, na atualidade, já 4 ministros da saúde. Professor, o que está acontecendo? Será se o problema é esses ministros ou é o chefe maior que não quer ouvir a realidade da coisa? É como eu sou ambientalista, e eu querer discutir com o médico. É médico exercendo a sua função, é por isso que existem esses ministérios. Eu tô cortando você toda hora, mas é porque fica engraçado, sabe? É culpa dos ministros ou do presidente? Às vezes é do ministro, porque se ele submete a fazer o que o presidente quer, se ele não quisesse fazer, ele nem aceitava o cargo. Verdade, mas esse último, por exemplo, eu observei uma coisa, ele traçou muito a opinião do Bolsonaro, mas ele viu, é certeza que a equipe dele viu que não era interessante seguir com essa linha de raciocínio, porque senão ia dar problema para ele futuramente. Esperamos que este agora traça as estratégias para melhorar essa pandemia. O que nós não podemos aceitar é essa anarquia. Esses dias eu fui convidado a participar de uma carreata pró-Bolsonaro. Eu falei, gente, é pró-Bolsonaro ou pró-direitos? Se for para defender o meu e o seu direito, eu vou. Agora, pró-Bolsonaro? Mas que pró-Bolsonaro? Bolsonaro já é presidente. Agora é demonstrar seu trabalho, a sua capacidade de direcionar um país. É isso que nós queremos receber desses pessoal que está lá nos representando, ganhando muito dinheiro, que não é pago por pouco dinheiro, não. Agora, qualquer conversinha é uma anarquia só. Infelizmente, nós, brasileiros, somos pisoteados o tempo todo e temos que aguentar calados, com boca fechada, que se você falar muito, corre risco de amanhã chegar uma intimação para você depor. Porque eles estão lá no poder, você não pode comentar. Contra a segurança nacional. Você entendeu? Então, aonde que nós vamos parar? A ideologia política, professor Flávio, trago um grande problema. Tem pessoas que não sabem diferenciar projetos e parte por uma coisa só. Eu sou Bolsonaro até morrer, eu sou Lula até morrer. Gente, enquanto eles estiverem fazendo um trabalho certo, vamos apoiar. Deu errado, meu amigo? Nós não devemos, porque fica caro, sai do nosso bolso. É como se você tivesse uma empresa, você colocasse o gerente está cometendo erros, cometendo graves na administração, e você aceitar ele. E aí, de repente, esse sujeito vai e quebra esse país, quebra essa empresa. Então, é isso que eu chamo a atenção dessas pessoas. Chega de endeusar político. Político é pessoas que devem trabalhar. É um dom de ajudar as pessoas, de lutar pelos nossos direitos, de defender os interesses, vamos dizer, básicos da sociedade. Porque muitos agora estão agoniando, precisando de representante que sai do seu gabinete. Eles estão de pandemia, não pode ir não, mas antes também não saía. Essa é a grande verdade. Agora muitos já estão alegres demais, porque está ali resguardando ali no gabinete, já não gostaram de fazer isso. Mas é muito complicado, professor. Nós precisamos escolher bem os nossos representantes. E eu passei por uma eleição aí em Coração de Jesus, conversei muito com o povo, expliquei como que é feita uma boa política. A política ela tem que ser séria, responsável, não é com um tijolo, não é com saco de cimento, não é com 15, 50, 200 reais que vai resolver o problema nosso, não, gente.
é preciso construir uma boa política, e essa política ela começa da base, né? É comigo, é com você, né? É todos juntos em prol do desenvolvimento do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. Assim, nós vamos chegar num país desenvolvido, como o Canadá, né? Como o Japão, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é bom demais, mas por que nós não podemos ser assim? O que falta? É conscientização? Eu falo com as pessoas o seguinte: eu estou pronto para traçar bons projetos. Agora, para fazer anarquia, não conta comigo, não. Na política aí, professor Eduardo sabe muito bem que eu conversei com ele. Olha para você ver como é que funciona o sistema porco, né, da política. Não, Jades, você tem que traçar certos caminhos ali, porque senão você não consegue chegar lá, não. Eu falei, uai, mas que negócio aí? Isso é cidadão eleitor, às vezes, falando comigo. Que o sujeito sério demais na política e não funciona, não. Você tem que ouvir isso e, para eles, você tem que ouvir e colocar a coisa em prática. Aí eu falei o seguinte, eu tive 98 votos, com muito orgulho, votos que eu não dei R$ 1, né? São votos de confiança dos meus projetos. Então, eu costumo dizer, graças a Deus, né, tem pessoas ainda sérias que querem o desenvolvimento, né? E eu tenho certeza que, através dessa pandemia, o que está acontecendo na nossa atualidade, muitos vamos, né, refletir. 2022 está aproximando, muitos vão colocar seus nomes aí, e é isso que nós precisamos, escolher bem para que os nossos representantes venham gerenciar aquilo que é nosso. O Estado é obrigatoriedade de trabalhar em prol do povo, porque é o povo que mantém o Estado. Então, o Estado tem que devolver o que é do povo, que é os impostos, os caríssimos que nós pagamos. Pois é, Jarderson, a gente fica imaginando aqui que existem poucos políticos, o que mais existe são politiqueiros, aqueles que palpitam, que compram cargos, que vão a campanhas milionárias, e política mesmo, também muito pouca. Existe politicagem, politicalha. A política é cuidar da cidade. Quando eu falo cidade, eu falo município, o estado, o federal, e nós temos 513 deputados federais. Minas Gerais tem 53 deputados federais. E aí, será como é que eles estão se comportando aí no projeto? O que é projeto? É um plano de trabalho embasado, onde captar recursos, onde colocar em prática, quem são as pessoas, aquilo escrito, aquilo colocado como forma de um plano de governo. Não aquilo que eles colocam lá no site do TRE, TSE, e as pessoas aplaudem. Tem gente que põe 13 folhas, um põe 50, um põe uma folha só. Não, eu falo, é planejamento, como eu já fiz, como eu tenho vários aqui, mas ninguém nunca me procurou, não tem interesse, fica engavetado aqui, fica na pasta aqui do Google Drive. E hoje, como o Daniele colocou aqui, o planejamento, o que os 77 deputados estaduais de Minas Gerais estão planejando hoje, Jarderson, eles não estão no gabinete, eles estão em casa. E será que ainda continuam com as verbas de gasolina, com as diárias, com as gratificações, com o auxílio alimentação, o auxílio aluguel? Eu sou professor, eu trabalho o dia inteiro praticamente aqui, mas eu estou usando o meu smartphone, o meu notebook, a minha internet, a minha conta de energia elétrica, às vezes a minha impressora, e eles têm assessores. Quando vocês criticam aí o presidente, que foi irresponsável no sentido de trocar esses ministros, e não é hora de trocar de ministro, porque
tem que ser um trabalho grandioso para cuidar de mais de 210 milhões de pessoas. Quando você troca um ministro, até ele pegar o hábito de pegar a manha do seu serviço, da gestão pública, isso demora. Então, há de haver muita mudança, uma reforma política séria, onde a gente possa votar também nos secretários municipais, que a gente possa votar nos secretários estaduais, que a gente possa também ver quem serão os ministros. O que eu estou falando aqui são apenas ideias, como o Fábio Francisco Batista colocou ali, falando de Jarderson, na utopia política, na inocência e a ansiedade de ver que ele é sério. Você teve 98 votos, Jarderson, parabéns. Eu falo que se eu candidatar, eu não tenho 50, porque eu jamais compraria um voto. Se chegar uma pessoa para mim, desses politiqueiros aí que você citou, e falar assim, ó, tem uma pessoa ali, se você dá 10 conto para ele comprar um maço de cigarro e um isqueiro, ele vota em você, pois eu perco a eleição, estou nem aí, mas vou com a consciência tranquila, eu vou satisfeito. Se eu tiver o voto meu e de minha esposa e de minha mãe, eu terei 3 votos, mas são votos de verdade. Então, nós não podemos vender o nosso país, vender o nosso estado, vender o nosso município. A gente precisa observar esses planos de governo, porque para ver quem tem mais experiência com isso aí, Jardim, eu acredito que seja Eduardo, porque ele trabalha mais com esses políticos aí, para ver como que pode captar o recurso. O que adianta eu ter um plano de governo, falar que eu vou colocar aí drones na segurança pública para vigiar a cidade durante a noite? Se eu vou colocar na cidade piscina em todas as escolas? Eu estou falando esses absurdos aqui para a gente ver o que pode ser feito e se há recurso para isso. Claro que há recursos. Jarderson foi em Belo Horizonte, numa reunião, juntamente com o William Frois, eles conseguiram recursos porque fizeram um projeto bem elaborado. Então, o que falta para o vereador, para o prefeito, deputado estadual, federal, senador, esses servidores públicos aí, que as pessoas endeusam alguém que trabalha com o dinheiro deles. A gente precisa acordar dessas paixões políticas. A pessoa está trabalhando com o meu dinheiro. Será que o político tira do bolso dele? Jamais. Ele pode até te dar os R$ 100 ali, mas depois ele vai num restaurante e pega ali um vale alimentação de 150. Ele comeu 50, mas ele tira o troco de 100, que foi o dinheiro que ele te deu, que já era seu. Então, a gente precisa ser impessoal, a gente precisa ser um cidadão correto, um cidadão que pensa no futuro. Eu tenho 2 filhos, Jarderson, eu acho que tem um filho, Eduardo é pai, tem não? Vai ter, é muito forte. Com certeza. Eu não sei se Eduardo, acredito que seja a primeira filha dele, mas as pessoas precisam ver o profissionalismo. Nós somos muito amadores na política. A gente vê Lula como um deus, vê Bolsonaro como um mito. São funcionários públicos. Bolsonaro é o primeiro, é o número 1. Ele é o presidente, ele é responsável por mais de 200 milhões de pessoas. Robinho é o número 1, é responsável por 26 mil e tantas pessoas em Coração de Jesus. O presidente da Câmara daqui, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus Filho. Então, esse amadurecimento nós não temos ainda. Só para terminar o raciocínio aqui, nas políticas, vírus, coronavírus, a Covid-19, e o pessoal atrás abraçando os candidatos eleitos aí,
sem máscara, todo mundo suado, naquela paixão, naquele fervor, e agora talvez estejamos colhendo um pouco daquela irresponsabilidade, daquela paixão. Vamos às considerações finais, agradecendo aí a Eric Mota, falando aí a opinião dele como cidadão, e ele pode falar isso. Talvez falar sobre os políticos, como os adjetivos que ele colocou aí, mas mais importante do que o desabafo é o voto. E esse voto tem sido um tiro que tem saído pela culatra, e a gente tem vivido nessa roleta russa, que é a pandemia, a inflação, a corrupção, o desmando, o coronelismo, o voto de cabresto, e desejo boa noite e as considerações finais a Eduardo Preto. Ô, professor, boa noite. Eu queria só aproveitar a deixa sua também. Você citou que a gente, e é verdade, a gente hoje trabalha na assessoria do deputado Cristiano Silveira, junto com o deputado federal Reginaldo Lopes, e assim, mais uma vez, quer até separar o trigo do joio, né? Como se diz, não é defendendo a parte, como se diz, como o lado que me toca, mas deixar bem claro que a gente trabalha porque a gente acredita também nos parlamentares que nos representam. E eu, no caso desses dois que eu estou na assessoria, e Jaderson sabe disso, que a gente conseguiu, através de emendas parlamentares, ajudar a comunidade na qual ele indicou que teve uma necessidade de água há muito tempo, e o deputado praticamente só foi uma vez lá, e assim, a gente viu a necessidade, viu a demanda da liderança do Jaderson, a importância da questão de abastecimento de água. Eu estou te dizendo isso porque, assim, a gente às vezes nem tem município, porque uma coisa tem que ficar bem clara para a população, para a comunidade, para todos, agentes políticos, sejam aqueles que se colocam à disposição para ser candidato e representar seu município, seu estado, né, a federação, mas eu falo aquele que não participa, como se diz, de forma ativa. Por exemplo, a gente saiu candidato, eu e o Jaderson, a gente tinha princípios, a gente tinha ideais, e a gente ainda tem mesmo com a derrota eleitoral, que nós somos vitoriosos politicamente falando, o cara que sai candidato, ele tem um respeito e um respaldo. Não é porque Jaderson e eu que não foi eleito que a gente não tem dimensão do que a gente estava querendo colocar ele no município de Coração de Jesus e eu colocar aqui em Montes Claros. Então, a população, independente de quem vai ser eleito ou não, uma coisa é fato. Todos os agentes políticos que disputam eleições, eles precisam de voto. Isso é claro, né? Só que tem como se diz, as estratégias eleitorais e as matemáticas que são do jogo. Né? Por exemplo, eu perdi por causa de 66 votos. Eu tive 1.187 votos, meu partido, junto com meus amigos, meus companheiros, tivesse mais ou menos uns 1.000 votos, a gente fazia um terceiro candidato, poderia ser outro que passasse, mas existe um cálculo. Eu acho que a população ela é leiga no sentido que ela não sabe como que funciona o jogo. Às vezes, por exemplo, o Jaderson poderia, aqui em Montes Claros, ser candidato comigo e Jaderson ser eleito com 1.000 votos e eu perdi com 1.200. Ah, porque isso é injusto, não sei o quê. É do jogo. Quem coloca o nome está sabendo que vai ser jogado. Por exemplo, eu fiquei na frente do último colocado aqui, que foi eleito. Né, o vereador eleito em Montes Claros, que teve 1.052 e eu perdi com 1.187, como outros que tiveram mais que eu, perdeu a eleição também. Então, acho que para ficar bem claro para a comunidade também, eu acho que ela tem que pesquisar como que funciona a questão do coeficiente eleitoral, quantos votos são necessários para aprender a fazer o cálculo. Então, assim, eu tô te falando de muito coração. Eu rodo o Jequitinhonha, eu rodo o norte de Minas praticamente todo, o Serra Geral, a gente tem contato com lideranças, e tem município e aí que o deputado atua, que a gente não teve voto em um. E a gente continua ajudando porque e eu tô lá porque acredito que eles têm uma política de Estado. Vou te dar um exemplo, o Cristiano Silveira, e aí ele é um defensor
das entidades sociais, uma pauta importante, e aqui, muito antes dele ter voto em Montes Claros, ele já ajuda uma entidade que é a ANDA, que cuida de criança com autista. Nós temos um planejamento dentro do mandato de defender essa causa no Estado, ser uma pauta do nosso mandato, a inclusão social. Eu estou citando a ANDA aqui, por causa do autismo, que as pessoas não conheciam, às vezes não conhecem, sabe? E às vezes está na fila, vê uma criança agitada e não sabe. Então, hoje nós temos uma lei que tem atendimento prioritário ao autista. Aí muita gente fala assim, é lei boba, é importante, só quem sabe sofre na pele que sabe a importância. Entre outras, questão de geração de emprego e renda, conseguimos montar a feirinha da agricultura familiar, que foi o que você falou, é dinheiro do povo, então a gente retorna com o povo com benefício, o povo de forma organizada, através da economia solidária, se apresenta seus projetos, principalmente a agricultura familiar, onde ele produz através do abastecimento de água, onde a gente mata a sede das pessoas, dos animais, cultiva as plantas para comercializar na cidade, para gerar emprego e renda para levar o pão para casa. Então, assim, as feirinhas, as famosas feirinhas comunitárias, ajuda a ter uma renda para quem não tem e uma a mais para quem já tem. Então, a gente acredita muito. E aí, a defesa das comunidades é isso que você está falando. Eu fiz isso muito durante, não é de agora, não. Eu trabalho, já Anderson me conhece há muito tempo, já trabalhei com outros deputados. Então, assim, a gente vem trabalhando em nossa defesa da comunidade há muito tempo, defendendo realmente o interesse do povo, o poder, que a gente paga imposto, às vezes não tem um asfalto, não tem uma extensão de rede na sua casa, não tem um esgoto, não tem água tratada de qualidade. Então, para quem me conhece de verdade, sabe as pautas que eu faço, e sem demagogia nenhuma, muita tranquilidade e muita serenidade de estar aqui conversando e falando. Hoje eu estou na assessoria do deputado, represento um deputado estadual a nível regional, e a gente é muito tranquilo e sem muito propósito. A gente respeita a liderança, por exemplo, o Jadson, é uma liderança de coração de Jesus, uma liderança jovem, já disputou 2 eleições, teve a coragem de ser candidato a vice-prefeito numa eleição que eu fui contra, ele sabe disso, que eu queria que ele tivesse saído vereador na última, não vice-prefeito. E agora eu incentivei ele porque é um cara de ideal, ele quer fazer diferente. Mas mesmo assim, como se diz, contudo, entretanto e porém, a gente tem que entender o processo eleitoral e político. Por exemplo, não adianta, infelizmente, eu querer fazer tudo para a comunidade se a comunidade não tem consciência política. Porque às vezes a gente, como se diz, até brincar, às vezes a gente vota por causa de um tubo que a gente ganha. Às vezes a gente esquece de uma reforma trabalhista, de uma PEC da maldade, do teto de gasto, que nessa hora a gente vê tão importante que é investimento na ciência, na tecnologia, na educação e na saúde, e hoje estão votando as coisas agora, não respeitando mesmo o limite de gasto mesmo que eles puseram. Então é complicado isso. Então, às vezes, a gente esquece uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, mas vai votar num cara que deu um trator, que deu uma caixa d'água, que deu uma bomba. E o direito do povo está caindo tudo no Congresso. Então, a população tem que avaliar por pauta, é por bandeira de luta. Quem realmente está me defendendo? Será que ele está brigando só para ser demagogo? Para mostrar aqui o que ele está fazendo realmente para garantir meus direitos, dos meus filhos e dos meus netos daqui para frente. Então, acho que é até uma sugestão que eu falei demais, era para fazer minhas considerações finais, mas depois, professor, a gente tem uma pauta, uma live nesse sentido. Eu até gostei, acho que foi o Francisco que comentou aqui, no momento que nós estamos vivendo, discutindo sobre democracia e de respeito e liberdade, e é muito tranquilo, quem conhece o Jaderson, as pessoas que ficaram de campanha também, eu não tive uma formiguinha paga praticamente, foi doações de pessoas, as pessoas doaram seu serviço, sabe? O Jadson caminhou comigo no bairro Independência, eu fui de casa em casa na minha região, bati na porta, à noite fazia caminhada com carro de som e pedindo e mostrando as bandeiras do que eu já fiz, ajudamos o Instituto Federal, ajudamos o FMG, ajudamos várias entidades sociais, montamos feirinha da agricultura familiar em vários lugares, ajudamos algumas comunidades rurais, e eu estou muito tranquilo. E se a pessoa falasse, não votasse em mim,
E estava tudo certo, é um direito dela. Eu só espero que daqui para frente a gente tenha um poder de consciência muito maior, porque o pessoal pode até criticar, mas tem uma fala, eu não vou nem citar o nome, que é, é, foi falado, já era antiga e foi colocada agora mais recentemente. Porque não adianta criticar o Bolsonaro, criticar o Lula, a Marina, falar que não presta e tudo, se a gente não vai ter opção nova para votar. Porque até isso a população tem que aprender. Porque se 99% da população votar nulo, aquele 1% vai eleger alguém. Então não tem essa lógica. A gente tem que entender que o processo eleitoral é importante para a democracia, para o desenvolvimento dos municípios que faz acontecer o Estado e a União. Então, assim, a gente tem que trabalhar pessoas novas. Eu acho que não é o senhor sair candidato, ter 3 votos e desanimar, não. Eu acho que é o senhor ter que sair candidato, ter 3 votos, essas 3 pessoas que acreditam e confiam no senhor, trabalhar, mostrar que é possível fazer diferente e continuar tentando. Porque quando você sai e desanima, você abre a brecha para aquele que não sabe nada, que realmente vai comprar um voto, e vai entrar no político e vai estar no espaço preocupando o seu umbigo. Eu acho, senhor, com muita tranquilidade, e fechando minha fala aqui, quero agradecer mais uma vez o convite do professor Flávio Lima, do amigo, companheiro Jaderson. Pode ter certeza que a gente tem compromisso com o coração de Jesus enquanto assessoria do deputado. A gente quer estar lá, quer conversar com as pessoas, mandar um abraço para a Elenice, né, que é a presidente lá, não sei se ela ainda é presidente do Borrachudo. Foi a primeira comunidade que eu tive e tenho a satisfação de ter ido ao convite do Jaderson e poder ter ajudado em nome dos deputados, né? E se a gente for pensar eleitoralmente em relação a de votos, a gente nem votava, né, Jaderson? Mas a gente é grato demais às pessoas que lá confiaram e acreditaram no trabalho que a gente vem fazendo. Né? A campanha é muito curta, não tem como você falar em 40, 30 dias ali do que você está propondo para 4 anos. Mas eu estou muito confiante, porque o trabalho, mesmo meu e Jaderson, que disputou a eleição, nós não paramos, nós estamos conversando com as pessoas. Pra você ter noção, eu voltei agradecendo de casa em casa todas as pessoas que votaram em mim, e eu encontrei, moço, as pessoas falam assim, moço, a gente não está encontrando nem quem ganhou agradecendo, você perdeu e está agradecendo. Eu falei assim, eu acredito na política diferente. Então, assim, estou muito satisfeito, muito feliz, e principalmente minha comunidade aqui, minha região, fui majoritário. As pessoas confiaram e viram meu sofrimento, meu sacrifício e minha humildade da minha caminhada a longo prazo. Então, professor, mais uma vez, boa noite a todo mundo, e podem contar com a gente para ajudar os municípios, fazer projeto que gere emprego e renda, qualifique as pessoas. Estou disposto a fazer isso porque é assim que a gente vai mudar o mundo. É isso que eu acredito. E para uns é utopia, para mim não. Isso já fica realizado. Hoje eu sou conselheiro da nossa comunidade aqui, que a gente tem uma caminhada cristã também, a gente acredita muito nessa pauta, e vai ser isso. E vamos torcer que essa vacina chegue logo, para a gente fazer uma live, pelo menos nós 3 juntos no mesmo lugar, batendo um podcast, né, de forma presencial. Mas muito obrigado pelo convite, Jaderson, irmão, fique com Deus. Obrigado, e estou à disposição sempre que vocês precisarem para conversar e dialogar e pensar num coração de Jesus, vamos, claro, um Estado melhor e um país melhor para todos. Obrigado. Valeu, Eduardo. É importante a gente pensar sempre no profissionalismo. Inclusive, o William Frois registra aqui a questão da corrupção, o afastamento do governador do Rio, a questão do mau uso do dinheiro da Covid-19, e a gente vê que muitas vezes falta a fiscalização das câmaras municipais, existe aquele sistema lá errado de situação e oposição, e eu acho que não deveria existir situação ou oposição, deveria existir o representante do povo. Jarderson Fagundes, obrigado, e teça as considerações finais. Eu que agradeço, professor, mais uma vez pelo convite, agradeço também, grupo, mais uma vez, nós estamos participando aí, né, com o mesmo objetivo de esclarecer a toda a sociedade, conversar, mas só deixar um ponto aqui, né, vamos cobrar dos nossos representantes, né, vamos pegar lá o telefone do gabinete do deputado, lá deputado, e aí nós estamos padecendo aqui,
né? Essa que é a função do que aí assessora dos deputados, né? Eu tenho certeza que ele faz isso muito, e nós também, como cidadão, né, votantes, temos também, né, esse dever de cobrar dos nossos representantes. Volto a frisar isso. Todos os nossos representantes, né, que são eleitos, né, através do voto, essas pessoas pago com nossos dinheiros, né, o dinheiro de imposto, dinheiro de tanta coisa aí que vem cobrando a nós. Então, nós não devemos adular, não, como se diz minha mãe, né, devemos cobrar mesmo, e vamos, pessoal, parar, né, de endeusar político, né, o momento não é de Bolsonaro é o mito, Lula é o não sei o quê, Marina, Ciro Gomes. É momento, né, de traçar planos e resultados para o nosso povo em época de pandemia. Né? O negócio não está de brincadeira, né? Cada dia que passa os números aumentam, né? E, infelizmente, a nossa população, mais de 94% ainda não foi vacinada. É preciso, né, cobrar dos nossos representantes para trazer essas vacinas o quanto antes, né? Ampliar mais leitos nos hospitais. Ah, não tem mais leito, não. Vamos procurar saber onde que está o dinheiro e vamos agregar isso aí. O município, o Estado, a União, deve haver esse acordo, né? Temos outros países aí aliados ao Brasil, sentar com esses governantes e representantes desses países, né? Traça lá, né, um objetivo aí para comprar essas vacinas com mais rapidez. Agora, o que nós não podemos é ficar aí quietos, né? Preço de arroz, feijão, de gás, né? De tudo aumentando aí exageradamente, e nós aqui calados, sem vacina, sem leite, né? E o povo morrendo. Isso é muito complicado, isso é muito preocupante, e nós temos que cobrar isso. Né? Nós não esquecendo de mencionar, professor, só frisar aqui, Montes Claros hoje, né, existe mais de 1.000, né, motoristas de aplicativos. Né? Essas pessoas estão, né, passando por uma terrível problema, por preço alto de combustível, né? Agora não está podendo andar, né, em determinados horários, pelo o fato do decreto do prefeito Humberto Souto, né? Então, mas cadê alguém que vem representar essa classe, né, que está aí a todo o Brasil trabalhando, né, como se diz, de dia e de noite, e sem amparo tanto da lei trabalhista, né? E, felizmente, está aí à mercê dessa situação complicada. Eu quero agradecer todos esses que acompanharam a nossa live, né, e que em breve, se possível, né, professor Flávio, eu estou aí à disposição para a gente estar conversando aí em outros assuntos, né, se possível. Agradeço a todos vocês, um forte abraço, muito obrigado, professor, um forte abraço, Edu, estamos aí. Uma ótima noite a todos. A gente se vê nas redes sociais.